é feita de luta, de provações. E quando nós paramos para analisar direitinho, a gente vê que Deus nem mesmo poupou o seu filho das lutas, das adversidades, das dores, das traições, das perseguições. Nem mesmo Deus poupou o seu filho daquilo que causaria tanta dor para ele. Imagina se pouparia nós. Imagina se Deus tiraria totalmente as dores de nós. Não, mas o Senhor permite sim as lutas, as tempestades, para que nós venhamos crescer, amadurecer. E, irmãos, quando nós paramos para analisar essa passagem, eu tenho certeza que a maior parte das mensagens que os irmãos já viram sobre essa passagem é uma mensagem conquistadora, sabe? É uma mensagem onde o pregador fala: olha, Jesus vai acalmar essa tempestade na sua vida. Normalmente, quando nós ouvimos uma pregação sobre essa mensagem, a palavra ela se baseia numa mensagem conquistadora. E é bom, mas hoje eu trago algo diferente para nós. Eu tenho certeza que Deus vai falar de uma forma especial para cada um de nós aqui nessa noite. Meu Deus! Irmãos, os discípulos haviam passado um dia maravilhoso com Jesus. Os discípulos haviam passado um dia com Jesus, onde Jesus curou, libertou, salvou, onde Jesus transformou muitas vidas. E de repente Jesus fala para eles assim, lá em Marcos capítulo 4, Marcos inclui nessa passagem essa frase de Jesus, e que Jesus fala para eles assim: vamos passar para o outro lado. Jesus. Quando nós paramos para meditar sobre essa passagem, que Marcos acrescenta essa frase de Jesus, nós podemos perceber que não havia motivo para aqueles homens estarem preocupados. Porque antes deles embarcarem no barco, antes deles começarem a travessia, Jesus já havia dito para eles o que aconteceria. Nós vamos chegar do outro lado. Olha que frase profunda. Aleluia. Olha que frase profunda que Marcos faz questão de acrescentar essa passagem. E aí, nós vemos que a nossa vida também, no nosso dia a dia, a nossa vida é pautada muito nesse tipo de acontecimento que aconteceu ali com os discípulos. Eles passaram um dia calmo, um dia maravilhoso, um dia de vitória. Eles estavam acompanhados por Jesus, apesar de Jesus estar aí dormindo, descansando, mas eles estavam com Jesus como nós. Nós também estamos sujeitos a essas tempestades repentinas na nossa vida. Nós precisamos nos conscientizar que as tempestades repentinas fazem parte da vida do crente. E que nós temos que ter a consciência que o Senhor Jesus está conosco. Nós temos que ter a consciência de que o Senhor Jesus está no controle de tudo. Mas uma coisa aqui, presbítero Sérgio, me chama muita atenção. O primeiro ponto que eu destaco aqui nessa passagem era que a maioria desses homens que estavam assustados com a tempestade eram pescadores. Aleluia. Sabe o que isso me faz entender? Que existem tempestades que são acima dos nossos recursos, Sérgio. É verdade. Esses homens estavam, a maioria deles, acostumados a estarem lá pescando. Esses homens já tinham passado por várias tempestades na vida deles. Mas essa tempestade foi uma tempestade diferenciada.
E eu fico pensando que na nossa vida também é assim. Por mais experiência que nós tivermos, por mais bagagem que a gente tenha, existem momentos na nossa vida que são verdadeiras novidades, coisas novas que nós nunca passamos, nunca vimos, e coisas até que vêm para nos assustar. Mas nós precisamos estar conscientes de que o Senhor está conosco. É Jesus. Quando ali fala do mar, do mar da Galileia, na verdade é um grande lago. E eu fiz questão de anotar aqui, um lago com cerca de 21 quilômetros de comprimento, 14 de largura, cercado por montanhas, fica a 200 metros abaixo do nível do mar. Tudo isso acumula um ar quente na superfície do mar, que ao se encontrar com o ar gelado das montanhas, causam tempestades repentinas e violentas, com ondas acima de 2 metros de altura. Queridos, quando nós pegamos essa descrição do que é esse mar da Galileia, o que é esse grande lago, os detalhes aqui que fazem com que aconteçam essas tempestades, eu quero dizer para você uma coisa. A Bíblia, ela fala comigo, o Espírito Santo fala comigo, que a nossa vida também é pautada nessas coisas. São fenômenos naturais que acontecem, mas muita coisa, Sérgio, é provocada por nós. Muita luta é provocada por nós, muita dificuldade que nós passamos, muitas tempestades é provocada por nós. Nós precisamos sim ter mais consciência, precisamos pôr mais em prática a palavra de Deus, aquilo que nós sabemos da palavra de Deus, precisamos vigiar mais, porque nós passamos e provocamos muitas das vezes as tempestades na nossa vida, tempestades assustadoras acima da nossa capacidade humana, e que Deus permite, sabe por quê? Porque Ele quer testar a nossa fé, Ele quer testar a nossa persistência, a nossa insistência. Eu estava vendo aqui o presbítero Sérgio falando da dificuldade do trabalho, as dificuldades que passou, mas o que traz hoje a ele, os frutos disso tudo, foi porque ele persistiu, foi porque ele continuou, foi porque ele não desistiu. E nós, como cristãos, vivendo os últimos dias da terra, nós precisamos sim ser mais persistentes. Nós precisamos encarar mais as tempestades, as dificuldades do nosso dia a dia. Nós precisamos chegar mais próximo do Senhor, buscar mais o Senhor nesses momentos. Nós precisamos crer que o Senhor está conosco nessas horas, porque o que faz a diferença? Qual é a minha reação? Qual é a sua reação? Obrigado. Qual é a minha reação? Qual é a sua reação? Quando está diante de uma luta, diante de uma dificuldade, qual é a nossa reação? Sabe, queridos, aqueles homens acostumados ao mar, acostumados com tempestades no mar, mesmo com Jesus ali, mesmo tendo visto naquele dia Jesus realizar muitos milagres, aqueles homens ficaram estarrecidos com aquela tempestade, com aquela luta. E hoje nós precisamos caminhar, sabe como? Pela fé. A nossa visão, os nossos olhos tem que ver o Senhor do nosso lado, como o Senhor estava ali dentro daquele barco. Nós precisamos ter uma atitude, sabe o que é? Uma atitude de fé, de coragem, de determinação. Quando Deus fala para Josué, não te mandei eu, esforça-te, tem de bom ânimo. Naquele momento ali, aquela palavra de motivação, de encorajamento, Deus estava falando, não era com uma pessoa qualquer. Deus não estava falando com um novo convertido.
você, e a única coisa que Deus quer de nós, Sérgio, é que sejamos corajosos, sejamos fortalecidos nele. A única coisa que Deus quer de nós é que nós tenhamos coragem para enfrentar, porque Ele está conosco, querido. Aleluia. Independente da tempestade, independente daquilo que te assuste, o Senhor está conosco. E a única coisa que Ele pede para nós é isso. É eu que estou te mandando, né, Sérgio, aqui nessa obra. Então sustenta, segura, fica, vai, se esforça, tenha ânimo, porque aonde você pisar, aonde você entrar, eu vou entrar com você, eu vou estar com você. Vai, Josué, vai, Sérgio, vai, Pedro, vai, meu irmão, vai, irmã, eu estou com você, é isso que o Senhor faz. Jesus, aleluia. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Eu fico imaginando, sabe, que Jesus estava ali fingindo até que estava dormindo, com o olhinho meio aberto, vendo eles desesperados. E Jesus pensando, como pode? Viram tudo que foi feito agora há pouco e já estão tudo assustados por uma coisinha que acontece. Oh, aleluia, nós não podemos nos assustar com qualquer coisa não, Sérgio. O nosso Deus é maior do que todas as coisas. O nosso Deus é soberano. O nosso Deus bota a porta onde não tem porta. Ele abre porta onde não tem porta. E quando Ele fecha, ninguém consegue abrir. Aleluia. É verdade, Jesus. Oh, aleluia, aleluia. O segundo ponto, Sérgio, que eu vejo enquanto Jesus dormia, os discípulos lutavam com seus remos e leme na tentativa de se livrarem da tempestade. Sabe coisa interessante? Nós vemos muito na Bíblia por várias passagens. Eu preguei aqui na congregação no domingo, eu estava falando sobre isso. O Ezequias, quando ele assumiu o reinado, a Bíblia diz que ele foi o melhor rei. Não teve outro antes, nem depois dele, igual a ele. O Ezequias foi lá, tirou os altares idólatras. O Ezequias tirou tudo aquilo que não agradava a Deus. Ezequias trouxe o povo para o culto ao Senhor. Olha que maravilha de rei. Judá estava quebrado emocionalmente, espiritualmente. Judá estava caído no chão, esborrachado. Aquele homem com 25 anos assume o reinado em Judá. E ele traz Judá para cima, levanta o povo de Judá. O povo de Judá passou a adorar a Deus. E logo depois aquele homem toma uma atitude. Até então, aquelas atitudes estavam dentro do padrão de Deus. Deus sendo comunicado, Deus sendo partícipe daquilo tudo que estava acontecendo. Mas em determinado momento Ezequias então faz o seguinte: a partir de hoje eu não pago mais tributo a Senaqueribe. Só que ele, ao invés de se unir e continuar unido com Deus, ele se une a uma conspiração internacional, sabe? Ali ele sai da dependência de Deus e começa a agir por conta própria. Senaqueribe vem então com força, pressiona, faz aquela pressão, ele se assusta. Parecia esses discípulos aí dentro do barco. Ele não estava preparado para aquele momento. Por isso que Deus não tinha mandado ele parar de pagar tributo. Ele parou por conta própria, estava assustado. E aí o que acontece? Ele não suporta a pressão de Senaqueribe, cata o ouro todo de Judá. Até o ouro que tinha nos umbrais, ele tira tudo, cata tudo e entrega para Senaqueribe. Senaqueribe vai embora, mas a Bíblia não diz porquê, mas daqui a pouco Senaqueribe volta para invadir Judá. E ele aí não tem mais o que dá para Senaqueribe, sabe? Negociando com o mundo, negociando com o diabo, porque quando nós tomamos atitudes por nossa conta, quando nós passamos à frente de Deus, nós estamos incorrendo nisso. As consequências vão vir daquele ato, e Deus não tem nada a ver com isso. As consequências são nós que plantamos, que nós que criamos, é a consequência dos nossos atos. Aleluia!
e puxando o leme e o remo e correndo para cá, puxa daqui, Deus, chega aqui, João aqui. Então Jesus lá quieto. A pergunta que eu faço: por que esses homens não chamaram logo Jesus? Por que o primeiro passo desses homens não foi chamar Jesus? Por que Ezequias, antes de parar de pagar o tributo, por que ele não consultou a Deus? Jesus. Segunda Reis 18, segunda Reis 19, Ezequias conserta tudo de errado que ele fez. Tudo de errado que ele fez. Porque quando Senaqueribe volta, que avisam ele, ó, Senaqueribe está voltando. Ele então se veste de saco, rasga a sua roupa, entra dentro do templo, entra na presença do Senhor e começa a buscar o Senhor. Primeiro passo dele. O segundo passo, ele reúne os e fala: olha, vai até Isaías e diz para Isaías que a mulher está para dar luz, mas não tem força para dar luz, ou seja, vem uma grande turbulência contra nós e nós não sabemos o que fazer. Procurou um homem de Deus. Olha como a luta às vezes faz bem. Olha como a luta faz bem. Esses homens estavam também no barco com Jesus e não buscavam Jesus, não chamavam Jesus, não acordavam Jesus. As consequências de muito crente estar sendo derrotado é porque não consulta mais a Deus. É muito mais fácil procurar um prefeito, é muito mais fácil procurar um vereador, é muito mais fácil eu tomar as minhas atitudes, conseguir aí materialmente. Só que veja bem, existe um processo naquilo que Deus permite para cada um de nós, Sérgio. Cada luta, cada desafio que nós passamos, encaramos e precisamos encarar, Deus tem um processo nisso tudo. Deus tem um propósito nisso tudo. Quando você pula isso, quando você sai disso, quando você procura os seus bens, você quebra o propósito de Deus na sua vida, querido. Você quer ver uma coisa? O urso preparou Davi para vencer o leão. O leão preparou Davi para vencer Golias. Golias preparou Davi para assumir o trono, o reino de Israel. É um processo que aconteceu na vida de Davi. Um processo que tem que acontecer na minha vida, Sérgio. Se o processo não acontecer, eu não vou receber aquilo que Deus estabeleceu para mim. Eu não vou receber aquilo que Deus estabeleceu para mim. E quando nós não recebemos, nós estamos sempre despreparados. Agora, um detalhe: nós não podemos nos conformar. Nós não podemos nos conformar. Nós temos que lutar. Mas precisamos lutar com as armas certas. Esse é o grande diferencial. Lutar com as armas certas. Essa é a grande diferença. Sérgio, o conformismo hoje, na vida de muito crente, é que tem levado esse crente a não ter vitória. É um crente que não consegue nada, não consegue ser um abençoado. Sabe por quê? Porque ele se conformou com aquele mundinho que ele está vivendo. Oh, glória a Jesus! Ele se conformou com aquela situação. Meu Deus! Israel, já viu uma frase que tem por aí? Aí, esse povo aí parece até um povo de Israel. Moisés querendo tirar o povo do Egito e o povo querendo ficar no Egito. Sabe por quê? O povo estava acostumado com os melões e as cebolas do Egito. O povo estava acostumado com aquela vidinha lá no Egito. Trabalhar, não receber nada, ganhar pouco, somente ter um pouco de comida para sobreviver. Estava acostumado, se conformou com aquela situação. O povo não estava preparado para uma vida livre em Canaã.
E a vida livre em Canaã estava envolvendo que romães, uvas, figos, leite, mel. Olha que coisa maravilhosa. Mas quando você se conforma, você não consegue ver que Deus tem muito mais para você. É Jesus. Quando você se conforma, você não sai do lugar. Quando você se conforma, você não consegue desfrutar daquilo que Deus tem para você. Você tem que sair da inércia. Você tem que sair da zona de conforto. Mas você tem que sair para lutar com as armas certas. E as nossas armas são o quê? As armas do crente são armas espirituais. As armas do crente é oração, é jejum, é Bíblia. A arma do crente é coragem, é palavra de vitória. Quantas pessoas, quantos irmãos você acha que você para? Só tem palavra de derrota, só tem palavra de desânimo. Parece que nunca viu Deus operar na vida dele. Meu irmão, não é isso que Deus quer. Deus quer que nós encaremos os problemas, as dificuldades, as lutas, mas precisamos encarar com uma palavra otimista. Sabe o que a Bíblia diz? Fala de Abraão em relação à promessa. Que Abraão esperou a promessa de Deus, sabe como? Dando glórias a Deus. Isso quer dizer que alguém chega para Abraão, já tem 10 anos, vai vir filho? Não, Abraão. Glória a Deus. Abraão já tem 15 anos, não vai vir filho, não. Glória a Deus. Abraão tem 20, glória a Deus. Com 25 anos a promessa chegou. Mas se Abraão fosse como muitos hoje, camarada tem um propósito. Ele quer ser abençoado por Deus. Ele começa a orar. Não ora nem uma semana. E para, não consegue mais orar. Desanimou. Começa um propósito muito empolgado, muito envolvente, mas não consegue permanecer. Isso aí é uma coisa que é parte nossa. A coragem, a dedicação, a ousadia, que Deus fala com todos eles. Todos os personagens da Bíblia que Deus chama, Deus fala isso. Elias, levanta e come, porque a tua caminhada é muito longa. Levanta primeiro, depois você come. Moisés, 4 vezes tentou sair do chamado de Deus. Deus chama Arão. Arão vai falar com você, esse é o problema. Arão fala com você, mas você vai, Moisés. Gedeão, eu sou o menorzinho da minha casa. É você vai. Nós precisamos entender que Deus requer somente a nossa atitude. Aleluia. Porque a preparação e a vitória Ele dá. Quando Deus fala para Abraão, Abraão, sai da tua terra, vai para outro lugar que eu vou te mostrar depois eu te mostro. E em ti serão benditas toda a família da terra. Abraão podia falar assim, não vou não, Deus. Vou não, a minha família já é abençoada aqui, eu não vou não. Era uma decisão de Abraão. Abraão podia decidir não ir. Muitas das vezes nós não somos vencedores, porque nós não saímos do lugar. Nós estamos prostrados, conformados. E não adianta sair do lugar e sair de qualquer maneira, tem que sair organizado. E para sair organizado tem que estar em comunhão com Deus, porque é o Espírito Santo que fala. Filho, vem aqui, ó, mais para a direita, um pouquinho agora para o meio, agora você vai um pouquinho para a esquerda, mas você está ligado, o Espírito Santo está te guiando, está te levando, está te mostrando, mas você é que tem que caminhar. Deus não vai ficar te empurrando, não, é você que tem que caminhar, sair da zona de conforto, querido. Oh, aleluia. É você que tem que sair da zona de conforto.
terceiro ponto aqui, para a gente já ir fechando, é que toda tempestade ela tem um propósito. E um dos propósitos é Deus nos revelar a sua grandeza. Sérgio, quando você falou aqui da dificuldade, e que perguntaram até se você queria sair, e você falou, não, eu vou prosseguir, agora eu vou colher os frutos. Depois de um ano aqui, agora eu vou colher os frutos. Na mesma hora, Deus me trouxe aqui a esse tópico da mensagem. E o Espírito Santo mandava dizer para você o seguinte: não quebre o processo. Não quebre o processo de Deus. Toda luta, toda dificuldade, Deus tem um propósito. Você quer descobrir o propósito de Deus na sua vida? Suporte o processo. E o processo, na maioria das vezes, não é do nosso jeito. Não é da nossa hora. Não é do nosso momento. A caminhada ao longo desse processo de Deus, desse plano que Deus tem para nós, vai existir aqueles momentos, sabe, que a gente parece que não vai conseguir sair do lugar, que a gente parece que não vai conseguir sair do lugar, querido, mas é parte do processo. É verdade. É parte do processo, é onde a nossa fé é mais testada, Senhor. É onde a nossa fé é mais testada, é mais provada. Olha a frase que eu coloquei aqui: lute no tempo certo. Não quebre o processo. Não se antecipe a Deus. Oh, glória! 3 pontos, Sérgio, para que a gente seja vitorioso, tenha uma vida vitoriosa, para que o crente tenha uma vida vitoriosa. Lute no tempo certo. Porque tem tempo que você tem que ficar na sua e deixar Deus trabalhar. É o tempo de Deus trabalhar. Depois vai chegar o teu tempo de se movimentar. A hora que Deus fala assim: ei, meu servo, vamos para a obra. Vamos para a obra missionária. Vamos assumir lá a igreja tal, a congregação tal. Quando Deus começa a impulsionar você, é o tempo certo de você lutar. E o segundo ponto: nunca quebre o processo de Deus. Uma coisa que nós somos tentados: tudo a gente quer resolver logo. Eu estou numa luta há 8 anos, Sérgio. Só Deus sabe. Mas eu estou na luta. Estou caminhando. Estou como Abraão. Está ventando, está luta, mas eu estou dando glórias a Deus. Está difícil, mas eu estou dando glória a Deus. Mas eu não quebro o processo de Deus. Eu lembro que quando eu ia iniciar essa luta, estava eu, advogada, e o meu filho do lado. E a advogada, ela tinha que me falar o que era possível se fazer. E uma das coisas que ela falou, Sérgio, seria ótimo para mim. Agradeci a ela, só que eu falei assim: mas seria mentira. Eu não posso fazer isso. Porque aquele ali em cima sabe que seria mentira, e esse menino que está do seu lado, ele sabe também que seria mentira minha. Então eu vou com a verdade, porque o Senhor é a verdade.
propostas vêm firmes. Chega a ser tentadora. O diabo, ele coloca as coisas assim naquele momento, como ele falou para Jesus. Jesus 40 dias jejuando, ele fala aqui, ó, transforma essas pedras em pão. E isso é o que acontece conosco. Isso é o que acontece conosco, querido. Aleluia. E aí é a hora que o Espírito Santo de Deus fica parado te olhando assim, e agora? A decisão é tua. O que você vai fazer? Meu irmão, nós somos crentes. Nós fomos colocados aqui para sermos diferentes. E uma das coisas que faz o crente ser diferente é que o crente suporta. Crente que é crente suporta. Crente que é crente chora, mas ele suporta. Crente que é crente sente dor, se assusta também, mas ele suporta a pressão. Sabe por quê? Ele conhece o Deus que ele tem crido. E ele sabe que quando Deus resolver se levantar no trono e assinar a vitória dele, ninguém vai poder impedir, não tem ninguém. Mas eu só posso receber essa vitória de Deus se eu suportar o processo e até a última fase do processo, não me antecipar a Deus, não dar o jeitinho brasileiro. Aí sim eu vou ter uma vida vitoriosa. Pregar que Jesus vai acalmar a sua tempestade é muito bom. Quem gosta de ouvir isso? Mas eu trago para vocês hoje o que vocês precisam fazer para que a tempestade passe, para que a tempestade cesse, para que você suporte a tempestade. É diferente, querido. Eu sei que Jesus vai acalmar minha tempestade na minha vida. Eu sei que Jesus vai me dar vitória nas minhas lutas. Mas eu tenho que saber como que eu tenho que fazer para que Jesus opere maravilha na minha vida. Eu tenho que saber. E eu tenho que me comportar como tal. Porque as propostas vão chegar. Tentadores. Mas eu tenho que lembrar que nós somos crentes e nós usamos a verdade. Andamos pela verdade, vivemos pela verdade, que é o Senhor Jesus Cristo. E a nossa vida é pautada nele, guardada nele, e a nossa vitória, tudo vem dele, tudo vem dele, e é para ele que nós estamos aqui, pregando, levando, e nós precisamos testemunhar e nos dar vitória. Deus é conosco. Isaías 60, verso 2 diz o seguinte: no tempo certo, eu, o Senhor, farei acontecer. Glória a Deus, receba essa palavra. Que Deus abençoe os irmãos. Aleluia. Que Deus continue trabalhando nessa congregação. Que Deus continue fortalecendo. Sabe por quê? Se tem uma coisa bonita, Sérgio, é vermos a nossa vitória depois da luta. Se tem uma coisa que acrescenta, cresce a fé do cristão, é quando ele chega no final do processo que Deus dá a vitória a ele. Espero, querido, que Deus abençoe os irmãos, fortaleça e que os irmãos tenham uma vida vitoriosa no Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus, né, irmãos? Nosso irmão Edilson veio aí para nos abençoar com essa palavra, né? Deus usou tremendamente. Muitas das vezes, né, irmãos, nós fazemos coisas, né, Roberto, que não é da vontade de Deus. Porque muitas das vezes nós não vigiamos. Mas é como ele falou, a gente busca hoje, porque lá na frente a vitória é certa. Porque nós temos que estar sempre buscando a presença dele. Muito obrigado, meu presbítero, meu amigo. Há pouco nos conhecemos,
mas é como se nós conhecemos há bastante tempo, né? Olha, gente, só Deus mesmo na nossa vida. Igual o Bruno, o Rodrigo, eu conheço esses meninos há pouco tempo. Mas já são da família, sabe como é que funciona? Ele ali que é o Bruno. Ele levou a cabeça do microfone, mas eu perdoo ele. Entendeu? Que Deus abençoe. Bom, Rodrigo, muito obrigado. E eu te falo de novo, perdão. Perdoa teu amigo, tá bom? Mas ainda vai chegar uma data, tá? Tudo a seu tempo. Hoje vocês estarão, né, nessa viagem aí. Ele vai abençoar vocês aí, vai levar, vai trazer. Irmão Pedro, obrigado por você ter conduzido o nosso irmão Adilson até aqui. Porque tudo para a honra e glória do Senhor. Porque tudo nós podemos nele, né? Que é o único que pode nos fortalecer. A pesca hoje, você pode jogar rede e nem pegar nada. Mas quando ele falar, volta lá, você não vai aguentar nem carregar ela. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas. Vamos colocar de pé. Domingo estaremos aqui para a honra e glória do Senhor, para estarmos bendizendo o nome do Senhor. Já com o Bruno orando, em nome de Jesus. Mas nós temos Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por o Senhor permitir que podemos entrarmos por essa porta, Senhor. Por isso só querer ter a oportunidade de entrar, mas não será mais possível, porque o Senhor parou. E quando o Senhor fecha a porta, ninguém abre, somente tu. Pai, abençoe, Senhor, o pregador, o presbítero, ao qual pregou essa palavra maravilhosa, Pai. Que essa palavra possa penetrar em nossos corações, porque essa palavra diz: guardei a palavra no meu coração para não pecar contra ti. E essa palavra penetrou em nossos corações. É a coisa a qual a gente precisava ouvir, porque o Senhor sabe, Jesus, como é que é a caminhada. Ela não é fácil, mas seremos como Josué, Pai. Vamos caminhar até o fim, porque o Senhor nos garante a vitória. Obrigado, Senhor, permitir. Em nome de Jesus, estamos aqui cultuando a Ti, porque Tu és maravilhoso. Em nome do Seu Filho amado, que reina hoje para sempre. Amém. Glória a Jesus. Faça assim com as suas mãos. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, as doces e ricas consolações do Espírito Santo e todos aqueles que aguardam a vida do Senhor, possamos dizer juntos: amém. Porque até aqui o Senhor é meu pastor, tudo posso. Quem nos fortalece? Jesus. Está encerrada a palavra do Senhor. A história, deixa eu ver aí, vai coisa. Está ao vivo. Pois manda para mim. Manda.